O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, diz a leitura segunda: Deus é rico em misericórdia. Deus também é rico em amor para conosco. E o Evangelho nos diz: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus vai ser levantado na cruz por misericórdia e por amor a toda a humanidade. E também será exaltado, levantado na ressurreição, como glorioso, como vencedor. E o Evangelho repete fortemente: crer nele, crer na palavra, crer na verdade. E crer não é uma ideia, crer não é um ritual, crer não é apenas uma roupa, um gesto. Crer é viver. Crer é abraçar Cristo, que é uma pessoa, que é a misericórdia do Pai, que é o amor do Pai, e viver segundo as suas orientações. Cristo é a luz. Crer é viver de acordo com a palavra de Cristo. Mas diz que muitas vezes preferimos as trevas do que a luz. Então, crer é abraçar. Não é só uma ideia, mas é uma vida que se posiciona como Cristo se posicionou neste mundo. Mesmo sofrendo, mesmo rejeitado, mesmo perseguido, nunca utilizou nenhum gesto de palavra que fosse de ódio, de desprezo. Sempre amando, mesmo nas horas difíceis da vida. Então, nesse momento de crise que vivemos, erguemos os olhos para o céu, para a cruz, e com ele aprendemos a viver a misericórdia. Neste tempo agora de Quaresma, temos vivido aqui a campanha da fraternidade, onde já partilhamos algumas vezes a questão da reflexão, meditação e do Evangelho. Hoje vamos meditar sobre a prática, como a igreja está vivendo já, para que todos sejam um, sendo samaritana, acolhedor. Por isso o padre Jean Pedro, vamos ficar aqui na frente agora. Padre Jean Pedro, que é responsável. Padre Jean Pedro, que é responsável, fundador da Missão Belém e diretor. Primeiro, padre, se apresenta o nome completo, por favor. Meu nome é Jean Pietro, eu sou italiano de origem, nasci perto de Veneza, mas vivo no Brasil há 26 anos, então acho que sou mais brasileiro que italiano. E estou bem feliz de estar aqui. Sou um padre de São Paulo, padre secular, igual o padre Valdir, aqui de São Paulo. Como começou esse trabalho da Missão Belém?
Bom, há cerca de 20 anos atrás, eu era pároco da região sul de São Paulo e com um grupo de jovens, entre os quais tinha também a irmã Cassuda, que comigo iniciou a Missão Belém, que hoje não pode estar aqui. A gente vinha para São Paulo, Praça da Sé, pátio do colégio, Anhangabaú, e a gente ficava tocado muito por tudo que vocês sabem que existe neste lugar, tantos pobres largados, abandonados, povo de rua, como a gente fala. Isso tocava muito o coração e a gente começou levando um cafezinho, como acho vocês também fazem, assim. Levávamos um cafezinho, levávamos um pão, uma noite, assim, quando a gente ia da nossa paróquia da região sul para este lugar. E assim começamos a conhecer o mundo da rua, tudo que tem na rua, de bom e de ruim. E, e, e nós entendemos que se a gente não começava a viver com eles 24 horas por dia, dormindo também na rua, ou melhor, passando a noite na rua, a gente nunca teria entrado neste mundo, nunca teríamos entendido, sempre teria sido uma fachada, um teatro. Mas viver juntos, 24 horas, a pessoa se apresenta como ela é de verdade. E assim foi que no ano 2000 nós começamos a passar 15 dias lá debaixo do viaduto do chá, no Vale do Anhangabaú, e daí começou a nossa aventura. Só para vocês entenderem, então ele iniciou esse trabalho, depois de conhecer, visitar, a praticamente morar na rua, com os moradores de rua, viaduto do chá, da Cracolândia, lá morar no meio deles, conviver com eles. E depois começou então a casa de acolher, trazendo eles para morar com eles, com ele. Então, como ele falou, 24 horas, não é só uma visita, mas conviver com eles para conhecer lá na rua, morando com eles, dormindo com eles, e depois também trazendo para morar dentro de casa. Você contou um fato interessante hoje de manhã, na missa anterior, sobre uma pessoal dormindo no viaduto do chá. Por favor, poder repetir aquele fato, sim. né? A gente passou, aquela foi a primeira semana, depois seguiram muitas semanas. Eu cheguei a viver na rua direto por 5, 6 meses, mesmo para ter este contato. E o povo começava a vir. Agora, Padre Valdir pergunta como é que tudo começou, porque a gente não tinha casa de acolhida. Eu contei de uma criança, 20 anos atrás, viaduto do chá, tinha muita criança de rua, todo o Vale do Anhangabaú. E eles dormem de dia e usam cola, droga, thinner, lançam perfume de noite, assim. E aí a gente deitou, quando chegou 2, 3 horas da madrugada, eles regressam na base do... Hoje não se pode mais dormir debaixo da ponte, mas antigamente se podia. Aí uma criança de 11 anos, tinha Rafael, ele entrou no fundo do cobertor, do final do cobertor, e começou a subir até que eu me encontrei ele aqui e me acordei. Aí eu olhei para ele e falei, tudo bem? Aí eu falei, sim, padre, tudo bem. Na verdade, a gente já conhecia, porque fazia uma semana que brincávamos com eles e tudo. E ele me olhou e falou assim, padre, amanhã você me leva para a tua casa? Amanhã você me leva para a tua casa? Aí eu confesso que foi pela primeira vez que eu entendi que precisava acolher. Mas eu não tinha um pingo de ideia de como acolher, como é que se acolhe uma criança assim. Aí eu disse para ele, sim, eu vou te levar. Mas depois eu não dormi mais e fui pensando, aonde vou levar este rapaz? Porque tudo se baseia no vínculo, entende? Essas crianças vão no abrigo, volta, vai e volta, igual bolinha de ping-pong. Então precisava de um vínculo. Bom, manhã seguinte, ele mais 3, 4 no total, vieram para nossa casa e a Cacilda, que comigo estava, ela começou a cuidar deles. Este rapaz
fumava um maço de cigarro por dia, mais ainda. Então era todo um jogo, te dou uma bala, você me dá um cigarro, te dou uma bala, você me dá um cigarro. Assim, com base de bala conseguimos tirar o cigarro e cativar ele, cativar. Depois ele foi acolhido com guarda do juiz, com um casal acolhedor, porque na missão tem casais acolhedores, cresceu e assim chegou aos 18 anos, porque já passou muito tempo. Mais ou menos, quantos já acolheram nesse período? Quantas pessoas já acolheram desde 2000? Sim. Os números são sempre assim, mas de fato nós temos registros de 80 mil pessoas acolhidas na Missão Belém e 120 mil acolhimentos, porque é muita coisa até difícil para entender. Então, mais de 180 mil nas casas, mais de 120 é o total de acolhimento que já passaram por ele. Quantas casas tem de acolhidas hoje? Quantas casas? São 1.000 pessoas por mês que hoje batem na Missão Belém para ser acolhidas, sobretudo do centro de São Paulo, Cracolândia, etc. As casas hoje são 180 casas, de 15 pessoas cada uma, reunidas em 40 centros. Uma coisa que precisa falar é o seguinte, sempre quando eu era pároco naquela região, vinha também pessoas adultas, e alguns adultos falaram, o senhor nos acolhe? Eu não sabia o que fazer. Aí eu peguei 5 no meu barraco, eu vivia num barraco na favela, e para eles morar comigo. Então, comprei 2 beliches, 3, e eu dormia junto com eles. Um era um chamado Belo, na rua. Ele sempre vestia com sobretudo, tinha uma peixeira assim debaixo do sobretudo, porque ele tinha briga na rua e ele sempre andava armado assim. Outro era meio louco, outro tinha AIDS. E assim eu comecei. Não é que deu tudo certo, eu confesso que no primeiro tempo tive muito problema. Inclusive, um roubou o meu barraco. Eu fiquei sem barraco, fui dormir na rua também. A vida não é sempre fácil. Então, uma vez eu viajei, quando voltei, ele tinha trocado o cadeado e me roubou o barraco. Mas tá bom, não tem problema. E um deles, porém, vingou bem e falou assim, eu quero fazer o que você faz. Eu quero fazer o que você faz. E aí... Mais na frente. Microfone assim. Mais alto. Mais perto ou longe? Mais perto. Mais perto. Um deles falou, eu quero fazer o que você faz. Aí também isso me deixou atordoado. Eu falei, mas você não pode, eu sou padre, você tem que trabalhar, você tem que ter a tua vida, você não pode. Aí ele me olhou, olha a inteligência desse homem. Ele falou assim, mas quem paga o Senhor? Aí, Deus me paga, Deus me sustenta. Aí ele me olhou e falou, bom, Deus pode sustentar a mim também. E aí foi que eu tive que aceitar e aluguei mais um barraco, ele acolheu mais 10, hoje são 180 igual ele, que cada um, a gente procura uma casinha para eles, eles acolhem mais 10 e aí vai a Missão Belém. Na campanha da fraternidade, muita gente teve dificuldade de entender quando a igreja diz que temos que dialogar com todos, mesmo que seja diferente, religião, e o que deu mais conflito, até opção sexual. E quando vocês acolhem alguém, vocês perguntam qual a religião, qual a sua opção sexual? É claro que não. Se você vai na rua ver uma pessoa caída, você não vai perguntar, você é católico, você dá uma ajuda, você levanta esta pessoa. A Missão Belém fez a escolha de não pedir documento, porque não tem documento, o povo de rua não tem documento, não tem, uma coisa que eu não falei na primeira missa, não sei se escandaliza, mas metade da Missão Belém puxou cadeia. Hein? Hoje nós temos estas 180 casas com 2.300 pessoas acolhidas estavelmente e metade puxou cadeia. E assim, você fala, puxa, como é que é? Puxou e pagou o que devia, acabou.
Hoje este povo cuida de 700 doentes. É isso que eu quero colocar em destaque. O que era problema para a sociedade, hoje é uma solução. 700 doentes tirados da rua. 700 doentes tirados da rua com problema psiquiátrico, problema grave. Usa fralda. Muitos usam fralda porque estão no final da vida. Você sabe o que é cuidar de um doente com fralda? Um doente que vem com escaras, buracos, assim. Eu me impressiono sempre. Quando eu vou numa casa de vozinhos doentes, eu fico fora da janela e fico olhando, escondido assim, porque é comovente ver a entrega deste povo, entende? Uma pessoa toda daquele jeito, trocar fralda, limpar feridas, é forte. Eu tive um dia lá na Casa da Misericórdia, lá na Sé, e estava o pessoal cuidando lá dentro de casa, e uma pessoa chegou da rua com bichos na cabeça e nos pés. Achei assim algo... E você também falou hoje de manhã de outra experiência de uma pessoa recentemente. Eles também não perguntam se a pessoa está saudável ou está doente. Não, necessitou, ajuda. Necessitou, eles acolhem. E acolhe, como já falou o padre João Pedro, muita gente doente, não só dependência química, mas pessoas idosas e altamente enfermas. Conta o que você falou de manhã para a gente. Esta manhã acontece às vezes de encontrar pessoas com situação muito difícil. Por exemplo, em Várzea acolhemos um jovem, era um jovem que não tinha braço. Ele trabalhava numa central elétrica e pegou um choque muito forte e ficou sem braço e também muito prejudicado. Depois, com o tempo, foi parar na rua, imagina, sem braço, usando crack. Parece impossível, mas existe isso. E usando crack, ele se feriu e se formou um câncer na cabeça. E o câncer ficou do tamanho do rosto. Imagina um rosto, duas faces, grande, assim. Um câncer podre que fedia muito. E o povo deixava ele largado longe, porque ninguém conseguia se aproximar. Aí um dos acolhidos nossos, que é coordenador, viu e começou a se aproximar. Eu digo que ele teve uma coragem grande, porque o fedor era muito. Ele se aproximou, fez contato, criou laço, confiança, e pediu para este rapaz: você quer ir para a Missão Belém? Ele falou: eu quero. Aí chamou um carro nosso, levou para o sítio. Olha, o mau cheiro era tão forte que por 15 metros ninguém se aproximava dos outros doentes que tinha. Ficava sozinho. Lá naquele centro tem um acolhido que é enfermeiro, é acolhido, passou por 42 casas de recuperação clínicas, só firmou na Missão Belém, mas ele também é enfermeiro, então sabe. Aí fez curativo do rosto 3 vezes naquele dia, porque era muita coisa que precisava limpar. Este rapaz ficou com a gente, veio para São Paulo porque precisava de hospitais bons e foi parar em São Bernardo. Ele gravou um vídeo alguns dias antes de morrer, ele veio a falecer. E nesse vídeo você vê ele com curativo, ele fala assim: eu sei que eu vou para o Papai do Céu, assim ele falava. Eu sei que eu vou para o Papai do Céu. Quando eu chegar no Papai do Céu, eu vou abençoar todos vocês. É forte, hein? E este testemunho ficou muito no meu coração. Isso aconteceu poucos dias atrás, poucas semanas atrás. Acho que dá para entender o que tem. E como ele tem muita gente, talvez o câncer não está aqui, mas a rua é rua. Isso é bom, porque muita gente desconhece as obras de caridade e misericórdia que a igreja realiza e trabalha. E esses trabalhos são grandes. Nós aqui da paróquia, já só para relembrar,
Desde que começou a pandemia, por exemplo, a primeira foi uma grande campanha aqui de material de higiene. Foi tudo lá para a Sé, né? Depois ficamos assim, periodicamente, também ajudando, enviando materiais. Ultimamente temos dado mais aqui a casa do Gavi aqui. Ah, outra coisa, até os bancos que tinham as cadeiras aqui foi enviado para vocês. Aqui tem as cadeiras de plástico, estão lembrados? Obrigado. A grande parte foi para a casa da mulher de vocês. A casa das vozinhas, sim. Das mulheres. Foi também aqui da igreja, foi enviado lá para esse trabalho. Obrigado. Agora, a vida do padre Jean Pedro é algo fantástico. A gente, quando está no retiro do clero, o que ele me espanta, me choca até, é que nós padres, de noite, cada um vai para o seu quarto dormir. Ele pega o cobertor e vai dormir lá na rua, na calçada. Não dorme, quer dizer, como pobre de rua, mesmo no retiro do clero, ele vai dormir lá na rua para não esquecer o compromisso de vida dele. Eles têm um voto, né? Castidade, pobreza, obediência e dormir na rua. Então não é algo de discurso que ele fala, mas algo de vida. E, gente, não é fácil você dormir no meio de uma população de rua. Falou a questão, um com crack, outro com maconha, outro com o que vai no lado. No meio, a higiene, a questão tudo mais que acontece ali. Então tem que ter um espírito de doação e de compromisso fantástico. Por isso que eu admiro muito o trabalho deles, já nos conhecemos há alguns anos, fizemos pastoral carcerária também junto, um bom período, e lá nós temos contato. Então, uma mensagem para o pessoal. Quem me inspirou muito na Itália foi um padre que, acho daqui a um pouco, vocês vão ver ele santo, lá no proclamado santo, se chama Dom Oreste Benzi, Padre Oreste Benzi. Ele falava uma frase assim: você faça o bem, depois pensa o que você fez. No sentido que você sai daqui, tem alguém que precisa, vai lá, faça alguma coisa que te inspira, faça o bem. Aí depois é claro que quando você começa a se envolver, você não sabe aonde vai parar, entende? Você começa e não haverá retorno. Porém, faça o bem e Deus vai te mostrar o caminho. Quando vocês encontram alguém na rua, assim, não dá moeda não, que não vai bem, mas fica sentado ao lado dele, leva um salgadinho, um refrigerante, alguma coisa, toma com ele, conversa com ele, este é o caminho. Padre Jean Pedro, nosso muito obrigado, uma salva de palmas para esse homem. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal.